Eu lembro que antes de entrar no ar aqui, o próprio Sakamoto estava me falando aqui, a gente estava conversando nos bastidores, e ele tinha falado sobre a atuação de Michele Bolsonaro, né, o Sakamoto? Vamos lá, você está quietinho aí um tempo, você e a Thaís, peço desculpas, mas as agendas vão chegando aqui, a gente conseguiu a Lilian de última hora para falar, e acho muito bom, e a Mônica também, com essa experiência dela nessa cobertura, nos acrescentou demais. Estamos voltando agora para quem estava conosco também na TV, todo mundo junto e misturado a partir de agora. Seguimos ao vivo aqui falando justamente sobre as declarações de Janja ontem no programa Frente a Frente, em parceria aqui, UOL e Folha de São Paulo. E eu estou até trazendo essa fala dela, que ela foi a mulher, né, a primeira dama que trabalhou efetivamente no Brasil, né, que o Brasil não estava acostumado com isso, que a imprensa não estava acostumada com isso. Isso está repercutindo demais. Inclusive, trouxemos há pouco a declaração até do sociólogo da Fundação FHC, que disse que Janja desconhece a história, por exemplo, de Ruth Cardoso. Ele disse que não estava falando em nome da Fundação, mas sim o Sérgio Fausto, ele é um cientista político, estava falando a opinião dele. A fala da primeira-dama revela tal desconhecimento da história que não merece nem comentário. Não quis comentar, mas deu esta declaração. O Sakamoto tem uma análise também sobre a atuação. Ele acompanhou também muito das ex-primeiras-damas no nosso país. Janja erra ao trazer essa fala? Quer dizer, há um desconhecimento dela histórico? Erra feio, né, nesse sentido, né? Eu acho que no intuito, inclusive, ela acabou parafraseando o bordão do marido, né, nunca antes na história deste país, e aí usando o bordão do marido, de certa forma, para analisar a própria situação, e ela acabou sendo injusta com as ex-primeiras damas, tanto do período antes da redemocratização, quanto depois, né? Eu acho que, do ponto de vista de alguém que manteve o trabalho que tinha antes, eu acho que é inegável, é claro, a comparação com a doutora Ruth Cardoso, né, antropóloga. Ela continuava orientando, ela sempre foi professora, continuou orientando. Eu lembro disso, que eu era aluno lá no Departamento de Ciência Política, que era vizinho, né, lá na USP, nas Ciências Sociais. Ela continuou orientando, ela continuou orientando, ela continuou tocando pesquisa, ela continuou trabalhando no SEBRAP, que é um dos mais importantes centros de pesquisa do Brasil. Continuou tendo isso, e aí ela transformou, inclusive, a Legião Brasileira de Assistência, LBA, na comunidade solidária, que depois da origem à alfabetização solidária. Ela teve um trabalho muito forte, tanto institucionalmente em governo, quanto no trabalho anterior a ela. Inclusive, tinha toda aquela discussão que o pessoal chamou durante muito tempo a Ruth Cardoso de Dona Ruth. E ela, na verdade, até falou, isso na verdade me incomoda, né, doutora Ruth, ela tem doutorado, ela era uma pesquisadora de renome antes de ser esposa do ex-presidente Fernando Henrique, que também foi um dos maiores sociólogos do país, né? Agora, ou seja, dá para você colocar na figura dela. Mas mesmo que, se você for falar das pessoas que trabalharam politicamente, a Michele era um trator político durante o governo do marido, entre outras pessoas também, ou seja, há uma injustiça em cima disso. Agora, há uma segunda camada de injustiça que eu analiso, que é o seguinte: é injusto, inclusive, usar o termo trabalhar para quem não desenvolve trabalho fora do ambiente doméstico. E aí acho que dados interessantes da própria Organização Internacional do Trabalho ou do IBGE que mostram que as mulheres trabalham mais do que os homens durante a semana. Por quê? Porque somando o tempo de trabalho externo e interno, isso é muita coisa. Mesmo para muitas mulheres que têm um trabalho doméstico não no sentido externo, mas na própria residência, este é sim um trabalho. Não é um serviço relacionado a gênero, não é um serviço atrelado a um gênero, é um trabalho não remunerado. Elas não são remuneradas para desenvolver esse trabalho, só que elas trabalham. E esse trabalho não é computado. Então, tem muitas das primeiras damas que optaram por um trabalho que, mantendo o trabalho assistencial no governo de uma forma mais leve, mas optando pelo cuidado da reprodução social doméstica, filhos, pais e tudo isso mais, também tem esse ponto. E é trabalho também. Então, é um nível grande de injustiça com relação a isso. Os homens, nós homens esquecemos uma sociedade machista que muitos só são capazes de fazer certas coisas e ter uma vida pública porque tem certas mulheres que abdicam dessa vida pública para garantir a continuidade da sessão privada da vida. Sabe? É machismo estrutural num nível deglutido que a gente vomita no dia a dia, achando que é normal.
Terceiro e último ponto, e eu acho que esse ponto é fato, eu acho que eu já tinha comentado isso aqui antes com relação a Janja, e uma coisa que precisa ser analisado, que é o seguinte, o Brasil tem, muito informalmente, a questão da primeira-dama, ou potencialmente do primeiro cavalheiro, mas o Brasil precisa regulamentar essa posição. Isso vai ser útil para as próximas e para os próximos ocupantes dessa vaga e vai ser útil para o Brasil também. Ou seja, o que pode, o que não pode, qual que é a estrutura? Uma primeira-dama, um primeiro cavalheiro quer atuar e, desculpa, não adianta você tapar o sol com a peneira, gente, dizendo não, deve ficar calado. Esta pessoa está ao lado do companheiro ou da companheira o tempo inteiro. É talvez o maior e mais importante assessor que essa pessoa tem no dia a dia, vai ouvir, vai falar e vai ser procurado por lobista, vai ser procurado por entidade, por empresa, por associação, por sindicato, por coletivo, por movimento, por tudo. Então a pergunta é, o que o Brasil quer desta pessoa? Primeiro, o que ela pode fazer de trabalho? Ela pode continuar no trabalho anterior? Esse trabalho anterior vai ser atrapalhado pelo fato de que ela assumiu uma função, o marido, o companheiro, assumiu uma função importantíssima de comando da República? Se sim, o que ela pode fazer? O que ela não pode fazer? Qual que é a estrutura? O que dá para fazer? Assessor, viagem, passagem, o que pode, o que não pode fazer? Inclusive para você garantir transparência, para que as agendas sejam transparentes, para que todo mundo saiba que essas pessoas, com quem que essas pessoas estão se encontrando, se o café foi frio, se o café foi quente, se o adoçante que tomou com entidade de bet, com empresa, com movimento, era saquinho ou era gotas, precisa estar tudo muito claro. E isso precisa ser feito e o Brasil se nega. Por quê? Porque joga na penumbra, é fácil, deixa na penumbra. Então quem está no poder fica na penumbra, o Congresso fica na penumbra, precisa regulamentar já.